Olá, pessoal. Muito boa noite a todos. Como estão vocês? Tudo bem com vocês? Vamos lá, vamos ver como é que está o céu. Céu de brigadeiro ou se o céu está nebuloso. Como é que está o mercado aí, pessoal? Como é que foi o mercado aí hoje? Como é que foi para vocês? Testando o som aqui, aproveitando, batendo papo para testar o som. Vai me dando um ok aí se está tudo certo. A imagem, o som, está tudo certinho. Alguém no chat aí, por favor, um feedback aí, só para verificar se está tudo em ordem. O pessoal está me ouvindo? Acho que não, né? Leandro, ok. Obrigado, Leandro. Acho que era um pouquinho de delay, então. Chegou agora a voz aí para vocês? Deixa eu escrever aqui. Feedback aí, por favor, pessoal. Sim, imagem, som, ok. Geninho, já está começando. Maravilha, Leandro. Muito obrigado aí pelo retorno. Então, já estamos aí para começar agora. Maravilha, maravilha, maravilha. Sejam todos bem-vindos. Para quem ainda não me conhece, eu sou o J. Silva. Fico na sala 2 da comunidade de traders. Todos os dias lá junto com o Leonardo Dutra, fazendo day trade a partir das 8h45 da manhã. Exatamente 8h45 já estamos ao vivo, gravando a preparação para a abertura e, claro, se preparando aí para as aberturas, né, do mercado. Eu, particularmente, opero Petro, Vale nas suas opções e mini índice e mini dólar. Não está vendo imagem nem som. Pessoal que não estiver vendo, por favor, quem não estiver vendo imagem ou som, clica nesse chat aí, ó. Nesse link. Clica nesse link aí, por favor. Quem não estiver conseguindo ver a imagem, clica neste link aí. E me dá um ok aí se estão conseguindo. Cleito tá ok. Pode tentar um F5 aí também para reiniciar, quem não está vendo a imagem. Mas tem uma opção aí do link que eu enviei para vocês também. Boa noite. Ayrton, boa noite, cara. Beleza? Tá ok agora a imagem então para vocês? Só esperando todo mundo se posicionar aí, a gente já começa, pessoal. Fiquem tranquilos, que dá tempo da gente falar sobre tudo aí. Beleza? Bom, então, me apresentando novamente. Eu sou o J. Silva, fico lá na sala 2 da comunidade de traders, fazendo day trade, compartilhando tela e as estratégias no operacional
todos os dias, tá? A partir das 8h45, junto com o Leonardo. Então, na sala 2 você me encontra, sala de opções e índices. Vamos falar um pouquinho hoje sobre day trade, né? E informações que eu já passo há um certo tempo, mas as pessoas têm dificuldade em entender os detalhes da estratégia, né? O que tem a ver com os filtros da estratégia. Por que que não são todos os sinais que eu entro? Quais são os sinais mais relevantes, mais importantes? E quais são também os sinais que fazem com que eu não entre, né? Que são os chamados filtros. É muito difícil explicar o filtro de uma estratégia, seja ela qual for, para qualquer pessoa, ainda mais para quem é novo, né? Então é o mesmo que você ensinar um idioma, por exemplo, para quem não conhece a língua inglesa, você vai ensinar um idioma já conversando com ele, né? Você precisa primeiro lá começar lá atrás, lá no verbo to be, e aí no passo a passo, até que um dia você chega na conversation, né? Você vai conversar com aquele que te ouve. A mesma coisa é o operador novo, o trader novo. É difícil explicar para ele o que é o filtro ou como o filtro funciona se o básico ele ainda não tem ainda muito sólido na mente, né? Ainda não está sólido as informações, ainda tem muita informação que ele está ainda fazendo na própria mente, aquelas filtragens, selecionando aquilo que ele vai usar, aquilo que com o tempo ele vai acabar deixando de usar, ele ainda nem sabe. E aí explicar o filtro para essas pessoas se torna uma missão quase que impossível. Mas a gente tenta, porque é possível a gente passar a informação e você vai digerindo essa informação com o passar do tempo. Então, a proposta aqui hoje é justamente porque a semana passada, muitos novos na sala, essa semana, hoje também, tinha já gente nova na sala. Então, tem uma turma muito boa e muito nova na sala que não conhece os meus filtros e os que conhecem ainda encontram dificuldade. Outros mais antigos que me acompanham há mais tempo, esses já estão entendendo que o filtro é muito pessoal e que eles já conseguiram ajustar os filtros no qual lhes foi apresentado de uma maneira que para eles fique personalizado. Então, e essa é a ideia. O filtro nada mais é do que um ajuste fino, aquilo que você, um detalhe teu, é a cereja do bolo, né? Então, às vezes você gosta da cereja no centro do bolo, outros gostam no cantinho da direita superior, outro inferior. Então, a cereja do bolo é você que vai colocar, mas como você não tem ainda a condição de escolher, ou falta-lhe ainda conhecimento suficiente para desenvolver uma estratégia, então a ideia é apresentar aquilo que já é pronto para você partir dessa ideia, desenvolver com o tempo aquilo que vai ser o seu melhor setup. Porque o seu melhor setup não vai ser o meu setup, nem o setup do vizinho. O seu melhor setup vai ser aquele que você vai desenvolver. E como que você vai desenvolver esse setup? Você vai desenvolver com conhecimento. Com conhecimento que você vai adquirir diariamente, a vivência de mercado que você vai construir, e é igual o piloto, você tem que ter tantas horas de voo para você ter uma certa experiência, alcançar um certo nível de pilotagem, vamos dizer assim, não sei se é essa a forma de traduzir o conhecimento de um piloto, mas trazendo para a nossa realidade é basicamente isso, tá? E com essa vivência, esse conhecimento, você vai aplicar o seu feeling, a sua perspicácia, a sua destreza, a sua inteligência emocional, né? Para que no operacional você consiga desenvolver bem, alcançar os seus objetivos. Tudo isso você vai construir com o tempo. Quando a gente começa na bolsa, a gente é como uma criança, não sabe nada, não sabemos falar uma palavra.
nem entendemos o que falam para a gente. Igual quando uma criança nasce, a gente vai colocando as primeiras palavrinhas, papai, mamãe, mamá, soninho, enfim, vai aprendendo aos poucos as palavras. E vai somando, vai somando, vai somando aquele multidão de palavras, né? Mesma coisa o trader novo. Ele mal sabe o que é um pivô, o que é uma tendência, o que é uma linha de tendência, o que é um candle, o que é uma figura gráfica, ombro, cabeça, ombro, por exemplo. O que é isso, né? O que tem a ver, né, com o mercado financeiro? Então, as pessoas vão entendendo com o tempo. E com esse conhecimento, você vai naturalmente um dia chegar ao ponto que você vai ser colocado na parede, você mesmo vai se pôr na parede e falar: peraí, ou é ou não é, ou vai ou racha, ou eu entendo ou eu não entendo, ou eu faço direito ou eu paro de fazer. Então vai chegar um momento, e cada um tem o teu momento, e você tem que conhecer esse seu limite e esse tempo que você precisa para desenvolver essa sensibilidade em relação ao mercado. E aí você vai conseguir chegar ao setup perfeito, entre aspas, né? Perdão. Não existe um setup perfeito, mas entre aspas, o setup perfeito, se é que existe, é o teu, né? O setup do outro, que ele ganha muito dinheiro com aquele setup, ele ganha muito dinheiro com aquele setup. Não necessariamente você vai ganhar. Então, quando eu ministro um curso particular, no passado eu fazia bastante com amigos que me procuravam para desenvolver o início na bolsa, e recentemente com turmas aí que eu vou fazendo, eu sempre falo, eu não vou ensinar você a ganhar dinheiro. Você vai aprender a ganhar dinheiro, não é comigo. O setup não vai fazer você ganhar dinheiro. O que vai fazer você ganhar dinheiro é o conhecimento que vai te agregar. É o gerenciamento de risco que você vai aplicar. E isso, então assim, o meu setup funciona muito bem para mim, mas não funciona para muitos dos meus colegas que também têm experiência. Já eles, não, porque eles utilizam outro setup, que embora eu conheça ou até já ouvi, ele me explicou, ele me ensinou, ele me esclareceu, tirou as dúvidas, mas se eu aplicar, eu não vou ganhar a mesma coisa, eu não vou acertar tanto quanto com o meu setup. E isso é você aí que está me escutando. Saiba que nem eu e nem ninguém tem condição de te apresentar algo que vai fazer você ganhar dinheiro amanhã. Mas nós podemos sim dar uma boa base para você, acrescentar, colocar mais concreto no seu alicerce para a estrutura ficar firme, para quando você começar a crescer na bolsa, a sua base ser sólida. A gente consegue, isso a gente pode fazer e a gente está aqui para isso. Agora, não sei quantos por cento do meu setup você vai usar no decorrer do tempo. Acredito que você vai a partir de amanhã, se você gostar, você vai usá-lo, tentar usar 100% dele. Mas no decorrer do tempo você vai colocando a tua mão no negócio. Você vai colocando o teu jeito na coisa. Isso que é interessante, você vai desenvolver, tá? Isso vai fazer muita diferença para a sua estratégia, tá? Eu estou conversando aqui com você e o chat está rolando. Deixa eu dar uma olhada aqui se tem alguma pergunta que a gente possa responder antes de começar a apresentação. Eu estou uma semana e realmente não dá para entender nada. Ranon, você já está entendendo muito mais do que há uma semana atrás. Pode parar e pensar, analisa. Uma semana atrás, você nem o que sabe hoje você não sabia. Então, é um processo. Vai devagar, vai com calma. Eu estou lá na sala 2 o dia inteiro, se você tiver disposição, ou horário disponível para acompanhar qualquer período do dia, entra lá, bate um papo com a gente. A gente vai esclarecendo em tempo real para você, tá? Com pouca experiência, sempre eu pé pequeno, breve. Não sei se ainda tô de boa, só batendo a meta. Parabéns, Ismair. É isso aí. Este ano
Viro Trader. Olha, legal este nickname aí. Este ano Viro Trader. É isso aí, cara. Definição. Tem que estar decidido. Esse ano eu vou virar trader. Você decidiu, é sua meta. É isso aí, cara. Dependendo da gente, a gente está aqui para te ajudar. Beleza, vamos lá então. Vamos lá compartilhar aqui a tela com vocês e a gente já vai. Espera aí que não foi. E a gente já vai começar. Tela. Deixa eu tirar isso aqui, senão vai ficar na frente da apresentação, né? Essa janelinha aqui intrometida. Então tá aqui a nossa telinha. Vamos começar aí, vamos falar um pouquinho daquilo que é mais difícil para compreensão da maioria, né? Que é os filtros, que são os meus indicadores para day trade. Então, os filtros me indicam sempre a hora de entrar e a hora de não entrar. O primeiro deles, assim, por onde começo? Você começa definindo que tempo gráfico que você vai usar. Vamos supor que você tenha 5 computadores na sua mesa. Um está no 1 minuto, o outro está no 5 minutos, o outro está no 15, o outro está no 60, ou está no diário. Um exemplo. Você tem que escolher qual computador você vai usar. Não dá para você usar os 5 computadores de uma vez só. Então, primeira coisa de tudo é definir qual é o tempo gráfico que você vai respeitar, que você vai seguir. Quem é o cara ou o tempo gráfico que vai mandar em você. Tem que definir isso aí. Isso definido, fica mais fácil para você. Ok. Neste cara que você escolheu, né, nesse tempo gráfico que você definiu ser o seu, você vai ou não usar médias móveis. Eu uso médias móveis. E quais são elas? Essas duas médias móveis. A média móvel exponencial de 72 períodos, ela indica a direção que eu devo operar, que se deve operar, ok? Então, o preço estando acima dela, e aí eu vou, peraí, e aí eu vou pegar aqui a minha canetinha, que eu gosto de riscar. Gosto de riscar. Tá, então, deixar a canetinha aqui do lado. Então, preço está trabalhando candles acima desta média. Eu vou pensar em comprar, não importa se o candle é vermelho ou se o candle é verde. Preço está trabalhando acima da média, eu vou pensar em comprar. Por quê? A ideia basicamente é que o preço vai subir. O preço está trabalhando abaixo da média, o preço trabalha abaixo da média, o preço está aqui, fazendo candles abaixo da média aqui, e também não importa se ele é verde, ele está abaixo da média, eu vou pensar em vender, que a ideia basicamente é que vai cair. Então, a média móvel laranja me dá a ideia, me indica a direção que eu devo operar. Se eu devo procurar a minha oportunidade na ponta compradora ou se eu devo procurar a oportunidade na ponta vendedora. Ok? E também uso uma média exponencial de 9 períodos. 72 é a mais longa, a laranja. Eu uso azul no meu gráfico, que é a de 9 períodos. Ela, para mim, indica os pontos de start em uma operação. Eu olhei para a minha linha laranja, lá dentro do meu tempo gráfico que eu escolhi, como sendo o meu. Eu olho para a linha laranja, e o preço está acima. Então eu quero comprar. Aí eu olho para a linha azul, que é a média de 9. E ali, a partir dela, que eu vou ter o start, o gatilho de onde será a minha compra. Até aqui tudo bem? Pessoal,
Não sei, estão falando de home broker aí, não sei o que é, mas tenta ver se tem alguma dúvida aqui, vamos lá. Eu vou passando aqui com vocês. Jota, o seu setup trabalha mais figuras gráficas ou indicadores? Eu acho que o meu setup ele é um pouco de tudo, mas figuras gráficas ele é terciário, talvez, porque as figuras elas traduzem tudo no mercado é pivô. Qualquer figura é pivô, um ombro, cabeça a ombro é pivô, ele termina em pivô e confirma em pivô, tudo é pivô, tá? Então, eu faço muito pivô, meu negócio é onda 3, pivôzinho, seja de reversão, seja de continuidade, eu faço o pivôzinho. Então, tudo que é figura, se for um triângulo, no final, se você tem um triângulo aqui, ó, você vai ter, por exemplo, o preço fazendo um triângulo aqui, ó. Ele vem lá de um movimento e faz um triângulo. Esse triângulo você pode chamar de flâmula ou triângulo também. Um triângulo aqui descendente. Ah, tá, beleza. Tá. Se ele fizer rompimento para baixo ou para cima, você concorda comigo que ele está fazendo assim, ó? 1, 2, 3. E se ele não for para cima, for para baixo, ó? 1, 2, 3. Então, as figuras, seja elas quais forem, né? Uma cunha, por exemplo, uma cunha de baixa, o preço está fazendo, está batendo em cima, batendo embaixo, batendo em cima, batendo embaixo, forma uma cunha. Essa cunha é um pivô, porque ou ele veio de um movimento naturalmente assim, né? Às vezes ele faz isso aqui, começa uma cunha, e depois ele acaba virando para baixo. O que é isso aqui? 1, 2, 3. Então, tudo ou então curtinho, 1, 2 e rompe, vai embora. Então, assim, é terciário, não é nem secundário as figuras para mim, ok? Mas tudo é um resumo. Quando eu falo, eu gosto de resumir, descomplicar as coisas, é isso que eu estou dizendo. Tudo leva para o mesmo lugar. São vários caminhos com um único objetivo, ou um único destino, que é alcançar uma projeção, alcançar um alvo, alcançar um suporte, alcançar uma resistência, que por consequência é dar gain, é dar lucro, né? Então, são vários os caminhos para se chegar no objetivo, tá? Qual seriam as suas médias para longo prazo? Adriano Castro, as minhas médias são apenas essas, 72,9. Não tem essa de longo prazo ou curto prazo. Qualquer tempo gráfico eu vou usar 72,9. A estratégia vai sempre ser a mesma. Seguindo aqui, um outro cenário onde eu filtro muito é consolidação. Dentro de uma consolidação, você vai ter pivô para todo lado. Hoje nós vivemos hoje uma consolidação depois da hora do almoço. Eu cheguei do almoço 2h30 da tarde e fui fazer uma operação no índice já, não sei nem se era 4h30 ou se era um pouco antes de 4h30. Mas já tarde, já eu falei, ó, vou tentar uma operação aqui. Mas antes eu falava, não tenho o que fazer, a melhor operação é não operar. O mercado estava realmente sem fazer nada. E quando ele fez um pedala Robinho, né, ele foi para um lado, voltou para o outro, armou o pivô, falei, se ele tem que ir, se ele não for, eu vou vender. Ele não foi, eu vendi e deu 300 pontos aí no finalzinho do dia. Justamente era um cenário como este aqui, ó, um cenário onde você deve aguardar o movimento, o preço. Não adianta a gente ficar correndo se o preço está andando. Não adianta você ficar andando se o preço está correndo. Você vai ser atropelado. E também não adianta você correr querendo atropelar o preço, que você não vai conseguir, tá? Então, o ideal é você manter a velocidade de acordo com o mercado, de acordo com o gráfico. Se o gráfico está devagar, você tem que ser devagar. Não adianta você acelerar sozinho, tá? Então, aqui é um padrão onde vocês conseguem ver, visualizar aí, né? Nós temos aqui um movimento e aqui
outro movimento. Ambos falharam, certo? 2 stops seguidos, não pode. Tem coisa errada aí. Então marca essa região aí, que provavelmente vai ser uma região para consolidar. Marca essa região. Aí ele estreitou aqui mais para frente essa região. Então isso é uma consolidação. Viu só? Que aqui ele já indicava que ele poderia consolidar. Então aqui ele fala, ó, não opere, não entre aqui agora. Espera um pouquinho que eu não sei para onde eu vou. Aí você espera e você vai só marcando o gráfico nessa esperança, né, que um dia ele vai sair para cima ou vai sair para baixo. E aí você fica só marcando. Tá? Então, consolidação não se deve operar. É uma indicação. Primeiro filtro, tempo gráfico. Segundo filtro, médias móveis. Aí as médias móveis vão me dar entrada, que são esses pontos aqui que a gente tem o sinal para entrar na operação. Quando o preço está acima da linha laranja e também aqui, ó, acima da linha azul. Quando o preço está acima da linha laranja e aqui também, ó, acima da linha azul. Então, você vai ter sinal, mesmo que você não entre, você viu o preço fazer o movimento e falhou, você tem que considerar, mesmo que você não tenha entrado, tá? Você vê que ele faz aqui também o movimento aqui, ó, 1, 2, falha de novo e volta tudo, né? Então, você vê que ele está falhando, é provavelmente uma consolidação. E aqui mais um exemplo de consolidação, ó, onde você tem movimento caindo, movimento subindo, e aí ele falha, faz que vai cair e volta, faz que vai cair e volta. Marca aqui essa região aqui, ó, que vai consolidar. E ele vai, consolida, estreita a consolidação aqui, e aí ele sai da consolidação. Quando ele sai da consolidação, você tem a possibilidade de agora vai. E se for, você entra. Alvo atingido. E se ele não fosse, ia ser igual hoje. Hoje ele rompeu para baixo e não confirmou, voltou, rompeu para cima. Armou o pivô. Aqui eu falei, se ele for, tem que ir agora. Tem que ir agora. Ele não pode falhar. Se ele falhar, aqui tem que vender. Última tentativa do dia. Quando ele passou aqui, preguei fogo. Foi a operação do finalzinho do dia. Então, exemplo aqui para você. Coisas reais que a gente faz lá durante todos os dias na sala, explicando, inclusive, a razão dos porquê, tá? Observa que isso sempre vai acontecer no mercado. Aí, o que nós temos que esperar? Isso aqui, ó, o movimento se definir. Ele se define, ó, depois de uma consolidação, ele vai definir, ó, ele vai sair da consolidação, ele vai voltar para testar, normalmente ele volta para testar essa região aqui de suporte, vira resistência, ele vai armar o pivô e você vai entrar vendido. Preço abaixo da linha laranja, eu penso em vender. Preço passou para baixo da linha azul, é o meu start de venda. E aí, alvo lá no 100%, olha lá, que bonitinho, ó, alvo atingido. Tá, então é só ter paciência. Aqui não tem que ficar tentando nada. Ó, aqui tem, ó, pivô para baixo, ó, não vai. Aí emenda mais um, ó, não vai. Aí ameaça para cima, também não vai. E aí ele define para baixo. Então observa que aqui ele tinha, ó, um triângulo aqui, ó. E aí ele foi lá, rompeu, ele tinha que confirmar. Não confirmou, rompeu para baixo. Não dá para fazer nada, ele tem que confirmar. Ele volta. Opa, aqui era suporte, agora é resistência. Vamos ver se ele respeita. Respeitou, passou para baixo, prega fogo nele, põe um stop aqui, alvo lá embaixo, é gain. Então é só ter paciência, não operar no período de consolidação. Ok? Qual critério você usa para escolher a média de 9? O critério é escolher a média de 9, tá? Existe uma razão, mas que não tem a ver com com a problemática, tá? Você pode escolher de 13, 17, 25, 22, 21, 35, 49, a que você prefere. E qual razão que você vai escolher ela,
é a sua razão, tá? Não tem nada a ver com ser melhor ou ser pior. Tem a ver com o seu gosto. Ok? Will West, beleza? Tem a ver com o seu gosto. Cleiton Rodrigues, legal. Fábio pergunta, pode repetir a análise de 9 períodos? Análise de 9 períodos? Que análise é essa, Fábio? Quando o mercado tem essa lateralização, é a ausência dos grandes plays, Jota. Pode ser, Vitor. Agora, esquece essas coisas todas, é bobagem. Tá? É bobagem. Ah, mas por que está consolidando? É porque tem ausência de grandes plays, é porque tem excesso de robô ou falta de. Não importa, não importa. Não interessa também, entendeu? Pensa sempre assim, ó, não interessa. O que eu quero saber é que hora vai romper. Se rompeu com grande player, se foi com pequeno player, não interessa. Pensa sempre na coisa mais simples, entendeu? Ainda mais para você manter um foco no gráfico. Tá? Então, hoje eu tomei um stop, depois eu escutei um colega comentar que tinha notícia e por causa disso que acabou acontecendo aquele stop e que ele se aproveitou, sabendo da notícia que era relevante, ele conseguiu pegar 4 pontos no dólar com aquela notícia, né? E etc. Cara, é um absurdo, isso não existe, tá? Isso não existe. Se conseguiu pegar 4 pontos, não é por causa da notícia. Conseguiu pegar 4 pontos porque você comprou e subiu ou você vendeu e caiu. Não é porque notícia, porque a notícia poderia fazer você comprar e cair, ou você vender e subir. Então, assim, você não ganha dinheiro por causa da notícia, você não perde dinheiro por causa da notícia. Você ganha e perde dinheiro porque o gráfico vai contra a sua posição. Ah, mas é por causa da notícia. Ninguém consegue operar notícia. A notícia, teoricamente, já está precificada. A volatilidade que cresce, o movimento que cresce, volume que cresce diante de algumas notícias, alguns cenários, alguns indicadores econômicos, não tem como. A gente imagina, às vezes, que uma notícia vai mexer com o mercado e o mercado não sai do lugar. E às vezes a gente acha que não vai mexer nada e mexe. Eu escolhi nem ligar para isso. Eu não quero nem saber quando tem notícia. Se eu pudesse não saber, eu preferia. Tá? Então, ou eu opero gráfico ou eu opero notícia. Ou um ou outro. As duas coisas não caminham juntas. Tá? Mesmo que bagunce o gráfico de 15, o gráfico de 60, e muitas vezes o gráfico de 5 não vai bagunçar. Vai bagunçar o de 1. O de 1 minutinho é que vai bagunçar. Então, se você sabe o que está fazendo, está bem colocado, está bem posicionado, está tranquilo, deixa estopar. Às vezes a notícia te estopa e às vezes a notícia faz você chegar no seu alvo mais rápido. Como que você vai saber? Não tem como. Então, esquece qualquer outra coisa, pense em gráfico, em candles, em preço, preço subindo, compro, preço caindo, vendo e acabou. Ah, mas tem notícia, tá dando venda? Vende. Mas tem notícia. Quem sabe tá dando venda para a notícia ajudar a cair? Eu não tô nem aí se tá dando notícia, tá? Então, tente despreocupar com essas coisas, tente descomplicar, que vai facilitar para você, tá? As linhas móveis você não compra e vende quando elas se cruzam, ou apenas dependendo da tendência. Não, meu setup não é cruzamento de médias. Ok? Bom, existe um negócio chamado violinada no mercado. Tomei 3 hoje no dólar. 3. Não foi foram 3. Eu vendi dólar, ganhei uma primeira operação. Supondo que fosse esse movimento aqui, tá? Um exemplo, vamos supor que esse aqui fosse o gráfico de hoje. Vendi o dólar, ganhei aqui na queda, legal, fiquei feliz.
Esperei o repique para vender de novo, para fazer movimento de continuidade. Aí eu vendi, ele estopou. Aí eu vendi, vamos supor que eu vendi de novo, ele estopou de novo. Eu vendi de novo, ele estopou de novo. Um exemplo, tá? Foi assim. Eu tomei 3 stop assim, não assim, né? Mas eu tomei 3 stop tentando vender o dólar. E depois deu o horário de almoço, já era meio de 40, inclusive o último stop, já estava até nos primeiros minutos de almoço. Bateu o alertinho, o alarme lá da execução da ordem, eu vim aqui para ver. E aí falei, bom, tô almoçando mesmo, então agora só depois do almoço. Saí, quando eu voltei, ele havia caído, a máxima tinha sido 70, ele estava lá perto dos 44, 45, ou seja, ele caiu 25 pontos e me estopou 3 vezes antes de cair. Então, existe um negócio chamado violinada, isso é um nome que deram, né, para esses movimentos aqui, quando ele vai lá em cima, te estopa e cai, né? Nós chamamos de violinada. Lembra a vareta do violino, né? Que você passa ela lá para trás, depois aqui para baixo, né? Então, eu tomei 3 hoje no dólar e é muito comum isso acontecer, tá? A diferença é que eu não consegui pegar o restante, porque eu já não estava mais na frente do computador. Mas aqui, por exemplo, ó, o mercado dá uma violinada. Você vende, ó a setinha aqui, ó. Aqui deu venda. Você está pensando nesse alvo. E aí ele volta e te stopa aqui, ó. Pega o stop aqui. Aí, o que acontece? Você ajusta lá seu Fibonacci, sua projeção, e aí você percebe que ele te dá o outro sinal. Aí você vai e vende de novo, ele passa aqui direto para o seu alvo, né? Então aí você consegue recuperar, mas o primeiro violino você tomou. Mas e o que fazer para não tomar violino? Não há o que fazer. Deixa tomar o violino, porque pode não ser um violino e você não sabe. Isso aqui foi um violino, porque depois caiu. Mas e se ele não fosse, continuasse? Se você não stop, você perde muito mais do que o violino. Então, mesmo que seja um violino, depois ele vai te mostrar um novo ponto para você entrar. Nem sempre ele é assim tão bonzinho, mas você tem que entender que violino faz parte. Contra a tendência, ok. Dá para operar contra a tendência? Dá. Quando? Quando você tem um sinal de reversão ou quando você tem um afastamento muito grande das médias. Então, nós temos aqui, ó, esse movimento que nós acabamos de falar, do violino. Ó. Deu o violino, depois deu a venda. Esse mesmo movimento se esticou, se afastou das médias. E aí, ó, o que ele faz? Ó, ele arma um movimento de correção para voltar nas médias. Então, ele arma um pivô. Você pode, se você encontrar condições de entrar um sinal que você acredite, né, você pode operar isso aqui contra a tendência. Por quê? Porque para chegar no seu 100% aqui, tem que passar, para chegar na média, que é o retorno dele às médias, tem que passar aqui pelos seus objetivos. Ó. Tá? Então, nessa exceção, você pode operar contra a tendência, por exceção. Quando é reversão, igual aqui, ó, você vê a possibilidade de uma reversão. A princípio, um retorno às médias. Posteriormente, uma reversão de tendência. O preço já volta para cima da média, arma pivô na mesma direção e vai-se embora. Então, quando você vê a possibilidade da reversão ou do retorno às médias, o seu alvo tem que estar antes da média, você pode fazer essa operação. Luiz Speed Trade pergunta. Se eu responder essa pergunta do jeito que eu penso, acho que eu vou acabar arrumando confusão, arrumar bastante inimigo. Mas eu não posso não responder e não ser honesto com a minha resposta, Luiz Speed Trade. Você pergunta se robô operando o dia inteiro exclusivamente é uma boa, né? Ele dá um bom resultado. Cara,
Se robô desse resultado, ele não seria gratuito, tá? Ele não seria gratuito. O robô vai te ajudar. O robô vai te dar base de dados, de repente, para você rodar um backtest, para você validar uma estatística, para você, enfim, ele vai te ajudar. Mas, cara, nada melhor do que um carro câmbio mecânico. Para você trocar marcha, você no controle, você troca a marcha, acelera, desacelera, você troca a marcha. Nada melhor do que um carro mecânico para você pilotar do que um carro automático, ok? Carro automático te dá conforto, mas você, neste caso aqui, se fosse maquininha de dar dinheiro, ia ser muito caro. Não ia ser de graça. Ok? Mesma coisa lá em cima, ó, pivôzinho, ó, contra a tendência, retorno às médias, alvo antes da média, não tem problema nenhum. O problema é quando o alvo está após as médias, sabe por quê? Olha o que acontece, ó. Você quer pegar retorno às médias, ele já retornou, né? Você acha que ele vai continuar subindo, só que ele está abaixo das médias, né? Aí você compra aqui, no máximo que vai acontecer é ele bater aqui e depois cair. Nesse caso, ele nem bateu lá, já caiu e continuou caindo. Então, outro exemplo aqui, ó. Você quer achar que ele vai lá no seu alvo, tá acima, seu alvo está acima da média. O que ele faz? Ele bate na média, cai, te estopa, bate na média, cai e vai embora. Então, você tem que pegar ele na contratendência quando for uma reversão de tendência, ou seja, o preço faz o movimento daqui, faz o movimento que mostra que vai embora, rompe topos importantes, e aí ele volta fazendo a correção na média para depois continuar. Ou ele está super afastado de um tamanho onde você consiga trabalhar o alvo antes de chegar nessa média, porque teoricamente essa média aqui, quando o preço bater aqui, vai cair. Tá? Então, não operar contra essa média quando ela estiver entre a sua entrada e o seu objetivo, porque ela vai atrapalhar chegar no seu objetivo. Ok? Jota, podemos esperar que o índice tende sempre a voltar para a média? Se sim, o que explica isso? Fábio Augusto, não o índice tende a voltar para a média. Todos os ativos tendem a voltar para a sua média. Todos. Seja ele qual for, cotado em gráfico, você olha para o gráfico, você olha para a média, você vai ver ele afastado, ele tende a voltar. Se ele não voltar, ele vai parar onde ele está, ele vai desacelerar e a média vai acelerar até ele. Ou a média, ou montanha vai a Maomé, ou Maomé vai a montanha. Sempre, sempre. O problema é que a gente não sabe quando, mas sempre vai acontecer. Tá? Então, como a gente não sabe quando, a gente tem que ter a estratégia para gerenciar o risco deste. Quando errarmos o time, a gente gerencia o risco. Tá? Então, o preço sempre vai voltar para a média. Não é só o índice. Média, as plataformas já têm, Ramon. Você escolhe a média que você mais gosta. Eu escolhi a 72 porque foi a que me foi apresentado. Assim como eu estou apresentando para você a 9 e a 72, para mim foi apresentado 9 não, 72, 34 e 17. E depois, no passado de um tempo, eu também ouvi falar muito de 21. Então, essas 4 médias foram as médias que balizaram o meu aprendizado. 72, 34 e 17 e a 21. Só que aí eu fui inventando moda, né? Vamos dizer assim, eu fui ajustando, colocando, tirando a 72, colocando outra, tirando a 17, colocando. Eu fui fazendo o meu ajuste fino e eu cheguei à conclusão há quase 5 anos atrás que a 9 e a 72 era para mim a melhor média dentro do conceito ou da estratégia que eu desenvolvi para usar, tá? Não significa que elas são as melhores. Elas são as melhores para a minha estratégia.
Beleza? Aqui tem outro exemplo de contratendência, ó. Você vai vender em cima da média, ó. O que acontece? Bate na média, te estopa. Tá? Então, a ideia é sempre estar a favor da linha laranja. Preço acima da laranja, compra. Abaixo, vende. Ó. Preço acima, não vende. Vendeu, você acha que vai chegar aqui, ó, não chega, volta, stop. Tá? Volatilidade ou padrão de alargamento também, né? O preço hoje fez isso no índice, por exemplo, o exemplo que eu dei, ele estava consolidando, 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 de repente ele fez isso, e aí armou para subir, foi a hora que eu falei, agora tem que ir. Ele fez que é para baixo, pedala Robinho, foi lá em cima, voltou, agora tem que ir. Quando ele não foi e fez isso, ó, aqui pregou fogo. Então, aqui você não tem referência, ó, consolidação rompeu para baixo, você espera que ele continue, ele volta tudo. Aí você espera que ele continue, ele volta de novo. Então aqui, preguei fogo aqui, tá? E aqui acabou dando certo. Poderia dar errado, meu stop estava aqui, se desse errado. Então, você tem que esperar o mercado definir. Você, enquanto ele não define, ó, não faz nada. Ó, tá fazendo nada, você também não faz nada. Ó. Você fica só olhando. Ele não tá fazendo nada, você muito menos deve fazer. Tá vendo? Com essas informações aqui, vai fazer o quê? Não tem o que fazer. Tá vendo que ele tá aqui, ó. Rompe o topo, não vai. Rompe o fundo, não vai. Sai do topo direto pro fundo, sai do fundo direto pro topo. E aí ele volta de novo pro fundo, quase no topo, um novo fundo, volta tudo, não faz fundo, não faz topo, não faz fundo. Ou seja, você vê um monte de coisa e ao mesmo tempo não vê nada, né? Uma bagunça. Então você não faz nada. Aí de repente ele vai lá em cima. Aí você acha que ele vai subir. Existe um filtro que não me permite comprar aqui, né? Ele não me permite comprar aqui. Mas, supondo que você comprou, ele vai te estopa. E aí ele vai e sobe de novo, ó. Então, você vê que ele tá maluco, né? Bom, se ele perdeu o fundo, ele deve cair. Aí ele vai e volta tudo, rompe lá o topo. Você fala, caramba, não tô entendendo mais nada. Então, não faça nada. Aí ele vai lá, rompe o topo, aí ele... Você vendeu aqui, você tomou esse stop aqui, ele voltou tudo, rompeu o topo, ele volta tudo para baixo, vai lá em cima, cai tudo de novo, volta tudo de novo, ou seja, como é que você vai imaginar um negócio desse? Tem um setup que eu uso, que eu gosto, que não é o assunto hoje aqui, que dá para pegar esses movimentos, alguns deles, não todos, quando tem um sinal. Mas você tem que esperar acalmar. Acalmou? Aparentemente agora acalmou, né? Ó, não voltou tudo de novo para cá, né? Parou aqui. Subiu. Opa, deu uma calmadinha. Veio testar. Opa, não fez fundo. Tá acima das médias, ó. Agora, pela primeira vez, ó, ele passava para baixo, passava para cima, passava para baixo, não respeitava a média. Agora, pela primeira vez, ó, ele tá respeitando a média aqui, achou um suporte. Então, se ele passar para cima aqui, você compra. Compra aqui, ó, com stop aqui embaixo. Vamos ver o próximo slide? Olha lá. 1, 2, testou, respeitou, stop aqui, passou para cima, comprou aqui, ó, passou para cima da linha azul, comprou. Fechou acima da linha azul, rompeu a máxima do candle, compra. Um stop aqui, ó. Essa é a regra, essa é a estratégia. E aí o alvo lá no 100%, onde ele foi? No alvo. Foi fazendo o zigue-zague aqui. Depois chegou no alvo. Se você fosse subir no stop aqui, ó, só subir no stop, subir no stop, subir no stop, subir no stop, ó, até ele chegar no alvo, certo? Então, é só ter paciência e não entrar na doideira. Não, eu quero vender, não, eu quero comprar, eu quero vender, quero comprar, quero vender. Você vai ficar, infelizmente, o mercado é contra-intuitivo. Então, você vai ter a intuição de compra quando ele for cair, você vai ter a intuição de venda sempre quando ele for subir. Não, por que isso acontece? Não sei, mas acontece com você, comigo, com todo mundo. Então tome muito cuidado. Espere o mercado decidir primeiro. Ó. O preço vai retomar a direção. Quando ele retomar a direção, você entra. Candle desproporcional. Pessoal, muita dúvida o pessoal tem nesse aqui. Candle desproporcional. Então, o que é proporcional, o que não é proporcional? Isso depende, né? Porque às vezes o que eu acho que é, você acha que não é.
Então, para não ficar subjetivo, existem algumas regras, né? Por exemplo, pega aqui, ó, marca aqui o corpo do candle que passou para cima da linha azul. Esse que está circulado aqui, ó. Esse aqui pequenininho fechou abaixo, ó. Esse outro fechou acima. Pega o corpo do candle, o corpinho dele. Se ele tiver, se a linha estiver cruzando na metade dele, da metade para menos, você pode entrar. Se tiver para mais, que nem está aqui, ó, pouquinho para baixo e muito para cima, vai voltar. Ele vai voltar para corrigir as médias. O tempo menor se afastou, ele volta para as médias. Então, aí nesses casos não entraria aqui. Tá? Aí depois de novo, olha, e pode ver que ele voltou mesmo, tá vendo? Quase estopou ali, ó. Aí de novo ele faz um movimento, ó. Larga uma sombra e já volta tudo. Ele volta de novo para testar as médias. Aí ele vai de novo, força de novo lá em cima. Não, ó, olha para o corpinho do candle, ó. Muito mais para cima do que para baixo. Ele vai voltar para a média. E ó o que acontece, ele volta de novo, chega até aqui embaixo de novo. Só que ele vem toda vez respeitando aqui, ótimo. Então aqui sinal que aqui é um bom stop. Bom stop para a operação. Só que eu tenho que comprar quando? Quando ele acalmar. Aí ele sobe de novo para a média, ó. Ó, o corpinho do candle mais para cima do que para baixo. Então não entro aqui. Ele volta, aí ele faz um candlezinho pequenininho aqui, ó. Martelinho aqui. Aí agora quando ele rompeu aqui, entrei. Então aqui deu compra, stop aqui, com alvo aqui. Nossa, mas que chatice ficar olhando isso. Se você não olhar, você vai comprar aqui em cima e vai ver cair na sua cara. Vai comprar aqui em cima, vai ver cair na sua cara. Tá? E muitas vezes essa queda é o suficiente para estopar, pegar o teu stop aqui. Então, isso aqui é um filtro, tá? Por isso, não quer dizer que vai dar certo 100% das vezes. A ideia não é dar certo, a ideia é evitar que dê errado. Então, algumas vezes vai dar errado. E algumas dessas vezes eu quero estar fora. Então, eu tenho, vamos lá, 10 operações. Eu sei que 5, vou colocar aqui 6, dá errado. Certo? Só que dessas 6, eu quero diminuir. Delas, eu não quero estar em todas. 3, pelo menos, eu quero estar fora. Então, assim, a grosso modo, para você entender, a finalidade do filtro não é acertar se era ou não, se está certo ou não. É evitar alguns dos erros. Sempre vai ter um erro. Todas as estratégias vai acontecer de falhar. Considerando que de cada 10 eu possa errar 6, um exemplo, 4 a 6, de 4 a 6, vamos colocar de 3 a 6, vai. De cada 10, você erra de 3 a 6. Dependendo do dia, dependendo do momento do mercado. Tem hora que ele respeita mais, tem hora que ele respeita menos. Então, supondo que de cada 10 eu erre 6, eu não quero estar nas 6 operações erradas. Eu quero estar somente em 3 delas. Tá? Na média, eu quero pelo menos evitar 2 delas, já estou no lucro. Se eu evitar 2 stops, já estou no lucro. Então, a finalidade do filtro é evitar alguns stops. Ok? Só isso. Então, é um ajuste fino. Mesma coisa aqui, ó. Tá aí de novo, um exemplo para que vocês possam confirmar aí o que eu falei. Tá vendo? O movimento aqui, ó. O candle está desproporcional? Não, aqui não. Aqui não tá. Então, olha onde ele foi. Foi lá em cima. O candle aqui está desproporcional? Tá, ó. E olha o que ele faz. Ó. Ele rompe, você entra e ele volta. E olha onde vai pegar o stop, ó. Tá? Agora, por que então aqui não poderia ter entrado? Aqui tem outra coisa. Aqui tem a correção desproporcional, que é outra coisa que a gente vai falar daqui a pouco. Tá aqui, ó. É o pivô desproporcional. Olha só. A proporção da onda 1 ou da onda 2 em relação à onda 1. Tá? Então, se você voltar aqui no slide anterior, olha a proporção da onda 1
e a proporção da onda 2. Tá? Não chegou nem nos 50% aqui, né? Então está desproporcional, tá? Isso é movimento fraco, é um movimento fraco. Ele precisa pegar mais impulso para ter força. Quando ele pega pouco impulso, ele não tem muita força, ele não vai muito longe. Teoricamente, tá? Não é uma regra 100%. Teoricamente. Pensa que quando você quer dar um salto, você se agacha antes de saltar. E quanto mais você se agacha, mais impulso você pega. Não é assim? Mesma coisa é o preço. Quanto mais ele se agacha, maior é o impulso. E quanto menos ele se agacha, menor é o impulso. Então, você tem que levar isso em consideração, porque isso é um impulso do mercado. São as ondas de Elliott, né? Correção, impulsão. Correção, impulsão. Tendência, correção. Tendência, correção. Então, quanto maior a correção, maior o impulso. Ok? Até aqui tudo bem? Tranquilo, pessoal? Candle desproporcional é mais difícil do que pivô desproporcional, porque aí você está vendo o tamanho do movimento inteiro, é mais fácil. Qualquer dúvida você vai lá, coloca um Fibonacci, aí você tem lá as linhas de Fibonacci aqui, aí você sabe, se não chegou na linha, é porque está fora, né? Agora, o candle é mais difícil, então o candle tem que usar aquela regrinha, dar o zoom, ajuste fino, aí é mais sensibilidade, ok? Tá aqui mais um pivô desproporcional, ó. Olha o tamanho da correção, pequena, né? Se agachou pouco, o impulso foi pequeno, aí ele volta, te estopa. Fora isso, você tem o candle proporcional, vai provocar retorno. Então, são filtros que funcionam muito, pessoal. O filtro, esses, funcionam muito, eles me salvam de boas estopadas ou até violinadas, tá? Beleza? No resumo, nada é 100%, temos apenas que nos preparar para o erro mínimo possível. Aí é um outro assunto. Você tem que se preparar para perder gerenciado, perda controlada, perda assumida. Tá? Se você contar com a sorte, né, você fatalmente vai dar azar. Mas se você contar com a técnica, você vai dar sorte, vamos dizer assim. Para alguns, você dá sorte. Por quê? Porque aquele que não conta com técnica, conta com sorte, ele só dá azar. E ele não vai acreditar no mercado, ele vai ser um cara descrente, ele vai falar, esse mercado não funciona, duvido que alguém ganhe dinheiro com esse mercado. Então ele vai considerar que você, que não conta com a sorte, conta com a técnica, ele vai considerar que você é um cara que deu sorte, né? E na verdade não é. Na verdade, você nem contar com a sorte você conta com a técnica. E aí parece que você dá sorte, mas na verdade você joga com as probabilidades a teu favor. Você traz para si a responsabilidade da decisão, mas de uma maneira mecânica, sem emoção. Você decide quando entrar, mas quem mostra para você quando que você deve entrar não é você, eu quero agora porque o vento soprou para a direita. Não, você só vai entrar quando o mercado der o sinal que você já previamente estabeleceu. Então, quando você tem uma estratégia muito bem definida, facilita muito a sua vida. Você vai conseguir tirar de você a responsabilidade do erro. Você tem a responsabilidade de executar, mas de acertar você não tem a responsabilidade. Por quê? Porque você já definiu o que você vai fazer. Você já definiu que você só vai comprar se o candle não estiver desproporcional. Só vai comprar se a correção não estiver desproporcional. Só vai comprar se o preço estiver acima da média e só vai vender quando o preço estiver abaixo dela. Você define que então só vai vender aqui quando estiver abaixo das duas médias e só vai comprar quando estiver acima das duas. Você vai definindo isso.
A partir do momento que você definiu tudo isso, acabou. Você tem só a responsabilidade de enxergar a oportunidade, enviar sua boleta, executar a tua ordem, e agora vem aquela pergunta: será que vai no alvo? Será que vai estopar? Isso aí você não se preocupa nem em achar a resposta, tá? Para você e nem em perguntar isso para ninguém. Por quê? Porque quem vai decidir se vai ou não vai é o mercado. A responsabilidade de dar certo a operação ou dar stop agora não é mais tua. Você não tem mais nada a ver com isso, tá? Por quê? Porque o que você definiu, você fez. Agora, se o mercado não quiser fazer o que você está imaginando, a responsabilidade não é sua. É a mesma coisa que você falar para um filho: filho, o caminho certo é do bem, é de fazer o bem para o próximo, é de isso, aquilo, aquilo outro, um tanto de coisa boa. O caminho errado, filho, é você ir para as drogas, é você se embebedar, é você se prostituir, é você isso, aquilo, aquilo outro. Você falou para o seu filho, já deu as coordenadas, o que é certo e o que é errado. A partir de agora, quando você solta o seu filho no mundo, cria ele para o mundo, você não tem mais nenhuma responsabilidade se ele escolheu errado. Porque ele quis, você falou para ele ir para a direita e ele quis ir para a esquerda. Se você não tivesse avisado que a esquerda ele quebraria a cara, você teria responsabilidade na, na queda do teu filho. Mas se você avisou, alertou, explicou, convenceu, enfim, deu todos os exemplos que você podia dar para ele entender que a esquerda ele ia quebrar a cara e mesmo assim ele foi para a esquerda, a responsabilidade não é tua. Você vai ficar triste, você vai tentar socorrê-lo, você vai dar uma nova chance, vai explicar tudo de novo, vai chamar atenção, vai brigar, enfim, vai dar um castigo, um corretivo, mas vai voltar a ser seu filho. Você vai continuar amando e você vai, na próxima, vai dar outra oportunidade para ele. Só que a responsabilidade dele ter feito o que ele escolheu fazer não é tua. A mesma coisa é o mercado. Quando você tem uma estratégia e você a segue, a responsabilidade de dar certo não é tua, ok? Deixa eu voltar para a tela aqui. Beleza, pessoal? Eu sempre gosto de finalizar minhas palestras com essa frase aí, ó. Conhecimento é o seu melhor investimento. Você não pode deixar de aprender, aprender, aprender. Até aquilo que não é bom, você não sabe que é bom ou se não é bom. Pega tudo. Pega tudo. Todas as baboseiras que você escutar, você não sabe se é, até que você descubra que é baboseira, você acha que aquela coisa é uma coisa interessante. Nossa, uau, que legal, vou fazer amanhã. Já quer operar amanhã. Quantas vezes a gente faz isso? Só que depois você vai ver que é baboseira, então você vai eliminando, vai estopando as coisas que não prestam. Mas você tem que buscar conhecimento. O investimento que você faz em aprender, não há dinheiro que pague e não há quem te roube, tá? Você pode ficar na rua da amargura, mas o conhecimento ninguém toma de você. Sucesso a todos, bom trabalho, e se alguém quiser saber mais sobre estes e outros temas, a Rico oferece uma grade de cursos gratuitos que podem te ensinar onde e como investir melhor. Ok? Aqui está todos os meus contatos também para vocês. Aqui tem até um slidezinho aqui, ó, mostrando, ilustrando uma brincadeirinha, ó. Nós entramos aí, todo mundo fala, eu sou sardinha, os tubarões, os tubarões do mercado, os sardinhas do mercado. Então aqui, ó, para a gente mergulhar, né, neste mar cheio de tubarão, temos que estar protegido. Então, se proteger dos tubarões é exatamente ter uma estratégia, uma validação estatística e um gerenciamento de risco efetivo aplicado na sua estratégia. Ela não anda sozinha, sem gerenciamento, qualquer estratégia melhor do mundo não funciona. Então, tudo isso é se proteger dos tubarões. Ok? Dúvidas aí? Algumas perguntas? Deixa eu ver se tem alguma pergunta aqui no chat agora. Para a gente responder algumas perguntas aqui.
Cara, se vocês tiverem dúvida aí sobre o que nós conversamos, pode ficar à vontade, tá? Essa observação do candle na linha é só 1 minuto? Marcelo, para tudo. Para diário, para semanal, para tudo. Haja visto que se o preço está em cima de uma média móvel, ele não vai cair. É básico isso. Se o preço está em cima da média móvel, ele não vai cair. Só vai cair quando? Quando ele passar para baixo da média móvel. Ah, seja a média de um período, seja a média de 150 períodos. O preço está para cima dela, então significa que a média dos últimos preços está acima daquele valor. Se eu tenho uma média acima daquele valor, por exemplo, o Santos Futebol Clube tem uma média de gols de 5 gols por partida. O que você espera do jogo de quarta-feira? Que ele fique na média. Ele fique na média. Mas ele pode fazer uma média menor. Ele pode fazer 3 gols. Como ele pode fazer 7 gols. Mas a média vai continuar 5. Então, enquanto ele estiver acima da média, ele pode até passar ali um pouquinho. Mas a ideia é que quando ele chegar nessa média, ele volte a subir. Chega na média, e aí quando ele passa para baixo dessa média, entende-se que ele caiu, o seu rendimento caiu. Então, significa que agora ele está em declive. Né? Então, seja qual for o tempo gráfico, e seja qual for a média móvel que você escolhe usar, enquanto você estiver usando uma média móvel, não trabalhe contra ela. Se for para trabalhar contra ela, tira ela do seu gráfico. Ela não tem função nenhuma. Porque a função da média é dar suporte e resistência móvel para o preço. Você pode trabalhar pelo risco, você pode trabalhar com movimento antecipado, vamos dizer assim, que nós chamamos de risco, né? Acreditando que ele vai romper a média, mas gerenciando e através de uma estratégia. Não aleatoriamente, porque senão você vai vender e comprar toda hora, porque toda hora está lá em algum lugar no gráfico, né? Mas tem que ter um motivo. Qual é a motivação para eu estar vendendo contra essa média agora? Mas por que se isso aqui não pode fazer? Então existe a regra e existe a exceção da regra. A gente vai ganhar dinheiro com a regra. A exceção, a gente tenta quando ela está latente, né? Está piscando, olha, aqui é uma oportunidade. Aí você tenta a exceção para dar uma melhorada no seu resultado. Mas ninguém vai viver de exceção. A gente vai viver de regra. Ok? Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta. Onde posso encontrar material bom para gerenciamento de risco? No meu canal existe material para gerenciamento de risco. Eu vou colocar aqui para vocês o meu e-mail, ó. Meu e-mail aqui para vocês. Ok? Deixa eu colocar o meu e-mail aqui para vocês. Coloquei de novo aqui, ó. Tá? Sublinhado aí, ó. Tá aí o meu e-mail para vocês. Vou colocar aqui o canal do YouTube para vocês também, ó. O canal do YouTube. Quem não é inscrito, pode se inscrever lá no meu canal também. Estou sempre colocando novos vídeos. Quando você entra no meu canal lá, você vai ver pelo menos 2 vídeos por dia lá. Eu estou colocando ultimamente. No mínimo 2 vídeos lá por dia. Então, tá sempre tendo novidade, sempre tendo alguma coisa a passar, tá? Que pode agregar conhecimento para vocês. Quem quiser também entrar em contato comigo ou adicionar lá no Facebook, tá aí o meu Facebook, tá? Me seguir lá no Facebook. Tem um grupo do Facebook que eu criei para a gente falar de operações, de trade durante o dia, em tempo real ali, o mais rápido possível. Às vezes está um pouco atrasado, mas sempre tentando falar com uma certa antecedência. Mas o Facebook não é para operar, o Facebook é só para quem está fora, trabalhando e via celular, às vezes gosta de saber o que está acontecendo na sala. Acompanhar o Facebook pelo celular do que acompanhar o gráfico, na plataforma gráfica num celular, né? Então, às vezes, para saber o que está acontecendo
tem esse grupo aí, é só você solicitar o grupo Sou Trader, solicitar participação lá, eu coloco você para participar do grupo, e todas as vezes que eu colocar lá uma mensagem, você vai ter acesso, trabalhando, onde você estiver no seu compromisso, você vai saber pelo menos o que está acontecendo. Ah, lá vendeu, o Jota vendeu o índice, então acho que deve estar caindo. Daqui a pouco você vê o Jota comprando o índice, então o índice está subindo. Aí você vê vendendo de novo, e o índice está consolidando. Jota vende, Jota compra, está consolidando essa porcaria aí. É a mesma coisa, o dólar e opções, enfim. Você vai ter uma noção do que está acontecendo com o mercado. Tá? Jota vendeu, aí daqui a pouco ele Jota deu gain, ou então está sabendo pelo menos. Mas para que serve saber? Curiosidade. Eu, quando estou almoçando igual hoje, tive que sair para resolver uns documentos no cartório, eu estava lá querendo saber como é que será que está o mercado. É automático, a gente é viciado nisso aqui, a gente quer saber o que está acontecendo, mesmo não operando, né? Então, o Facebook está lá para isso, tá? Fica aí à vontade para entrar no grupo e participar lá. Pode explicar rapidamente o que é candle desproporcional novamente? Candle desproporcional é aquele que tem a proporção do corpo dele maior para cima da média do que para baixo. Então você pega só o corpo real do candle. Se ele tiver acima, maior do que para baixo, num cenário de compra, ele está desproporcional. Num cenário de venda, se ele tiver maior para baixo do que para cima, ele está desproporcional, sempre na direção que você deseja operar. Se ele tiver, ele rompeu a média e já correu muito, espera que ele vai voltar. Agora, se ele mostrou respeito à média, rompeu ali um pouquinho da média e ficou ali próximo do seu fechamento, próximo da média, o corpo dele está mais para baixo do que para cima, ele está mostrando respeito àquela média. E quando então ele romper, aí ele vai embora. Provavelmente, as chances são maiores dele ir embora. Então aí nessas condições você opera, tá? Esse vídeo vai ficar gravado aí no YouTube, vou colocar lá no meu canal também. Fica à vontade, dá para você assistir 10 vezes esse vídeo, 20 vezes, quantas vezes for necessário, e assista mesmo, quantas vezes for necessário. Às vezes só um trechinho para você é interessante, volta aquele trechinho quantas vezes durante o mês e a semana você quiser. Ah, tem um vídeo lá que eu quero voltar, mas não vou assistir tudo de novo, vou assistir só aquela parte. Aí você volta naquela parte, assiste de novo, até frisar bem, né? Fixar bem a ideia do setup, da estratégia na sua mente. A estratégia é minha, está na minha cabeça. É difícil colocar para vocês, eu estou tentando, e como fica gravado, facilita para vocês, vocês podem rever várias vezes, até que também entre na cabeça de vocês. Mesmo que no caminho mude alguma coisinha, esse negócio de candle eu não vou usar não, tá? Eu gostei da estratégia, mas negócio de candle desproporcional, para mim isso é frescura, eu não vou usar, não tem problema nenhum. Vai dar errado, vou perder dinheiro por causa disso? Não vai perder dinheiro por causa disso. Porque o segredo de perder ou ganhar dinheiro não está nisso. Está no gerenciamento de risco que você vai aplicar. Tá? Então, fica tranquilo. Não tem problema. Não se apega nisso caso isso seja para você um problema. Se isso é um problema para você, estopa isso. Tá? Tudo que te atrapalha, você tem que estopar. Ah, tem um IFR lá no meu gráfico que está me atrapalhando, porque uma hora eu estou querendo comprar, outra hora eu, por causa dele, não compro. E está te atrapalhando? Estopa o IFR. A média móvel que o Jota falou de 9 está me atrapalhando. Estopa a média móvel. O Jota só fala bobagem e está me atrapalhando. Estopa o Jota. Entendeu? Tudo que te atrapalha, você deve tirar do seu caminho. Deixa só aquilo que vai te ajudar. Notícia te ajuda? Ouve notícia. Notícia te atrapalha? Estopa a notícia. Vai por esse caminho, você vai ver como você vai ser mais feliz, você vai ficar mais tranquilo, menos estressado, menos coisa para você ver, você vai passar o dia mais saudável, né? Não vai acabar com a sua saúde na frente do computador. Ainda que você ganhe dinheiro, você está acabando com a sua saúde. Então, cuide da sua saúde primeiramente. Como vai ficar o nome do vídeo? Fala Trader. Tá? Fala Trader. Beleza, então, pessoal, são 9h15, passamos já do horário. Por mim, a gente falava mais, é que tem um horário aí do Hangout, a gente tem que respeitar.
passamos um pouquinho, mas sempre tem uma tolerânciazinha. Eu vou até o limite da tolerância às vezes, né? Hoje já exagerei um pouquinho até. Mas é isso, pessoal, a mensagem que eu queria passar. Eu convido vocês a participar da sala. Se vocês puderem, ao vivo, todos os dias lá, né? Na sala 2 da comunidade. E aí, para você acessar a sala é fácil. Eu vou mostrar aqui para vocês. Para você acessar a sala é fácil. É só você vir aqui, ó. Cadê? Ó, é só você vir aqui, ó. Menu, comunidade de traders. Vai aparecer essa janela aqui para vocês, ó. Aí você vem aqui, ó, sala 2. Ó, moderador J e Leonardo, tá vendo? Opções e índice. Entra aqui, ó, nessa sala. Se você não sabe, tem que entrar pelo Mozilla ou Opera, os navegadores. O Chrome não funciona, Internet Explorer também acho que não. Então use Mozilla ou o navegador Opera, tá? Estes vão funcionar. Entra lá na sala e essas dúvidas que vocês eventualmente tenham, e deve ter mesmo, também devem ser tiradas. A gente já tira na hora, em tempo real, com o mercado funcionando, mostrando exemplo. Eu vou estar operando, vou mostrar para você porque eu comprei, porque eu vendi. E essas informações todas vão completando aquilo que vai ajudando a você a se formar como trader. Aquele que tem o nickname lá, este ano vou ser trader, né? Esse ano viro trader. Então, ele vai virar trader esse ano, ele está precisando de coletar bastante informação. E ele pega 10 informações, passa na peneira, fica 2, joga 8 fora. E assim vai. Mas com certeza ele vai ser trader como ele deseja. Marcelo Bauru, obrigado pela presença mais uma vez. Ô, Marcelo Bauru, obrigado, cara. Um abraço aí. Eu não consegui entrar na sala. Tatiane, não conseguiu entrar na sala? Se você entrou pelo link promocional, ele está expirado, tá? Disseram, tá? Disseram que vai voltar, mas não tem prazo. Então, se você é cliente da corretora, você vai conseguir acessar pelo home broker. Se não, me chama amanhã. Se você quiser entrar amanhã e não estiver conseguindo, me chama amanhã no Facebook e eu vou ver se eu consigo um link provisório para você. Não prometo, tá? Mas vou tentar um link provisório para você. Primeiro, se me passarem esse link, eu passo para você, ok? Vou solicitar um link provisório para você lá. Mas se você for cliente, entra pelo home broker. Mas se quiser só estar conhecendo o nosso trabalho, me chama no Facebook, que eu vou estar falando com você lá e vou dar um link provisório para você entrar e conhecer o nosso trabalho. Quem quiser conhecer o trabalho aí, é só me chamar amanhã, ok? Se tiver tendo dificuldade para entrar. Obrigado, Saginvest. Obrigado, cara. Obrigado, Andréia. Um abraço, Fábio. Um abraço a todos aí. Fica com Deus, pessoal. Deus abençoe a todos aí e que vocês tenham uma excelente semana, um excelente mês. E amanhã, 8h45, já estou ao vivo preparando a abertura, definindo os pontos, gravando lá a abertura, inclusive, para que a gente possa se preparar. Quanto mais a gente se prepara, mais fácil fica as nossas decisões no decorrer do dia. Um abraço a todos, um beijo no coração e até amanhã.